Fala galera, Matheus Fortes na área mais uma vez e dessa vez é para a gente finalizar a nossa playlist da Escola Naval 2019. Finalmente, estamos conseguindo, estamos finalizando esse trabalho. Para quem já está no canal há um bom tempo, lembra-se que eu comecei justamente com essas questões. Você pode até ver que na primeira questão, a qualidade do vídeo, o jeito como eu falo é até um pouco diferente, pois eu fui ganhando experiência com o tempo. E eu também pude trocar a câmera, trocar o celular, aliás. Então a qualidade do vídeo ficou até melhor. Bem, eu só posso agradecer a todos vocês que têm acompanhado esse meu crescimento, o crescimento do canal, que no caso é dedicado a vocês. Eu quero pedir uma coisa que eu não tenho a costume de pedir nos vídeos, mas eu tenho que começar a fazer isso. Eu quero pedir para que vocês compartilhem os vídeos que eu tenho feito aqui. Você que tem acompanhado o canal, que tem estudado através dele ou se informado, compartilhe com algum amigo seu, pelo menos com uma pessoa só. Se você não tem ninguém especial para compartilhar, põe pelo menos no story do seu WhatsApp, vai lá no story, bota lá o vídeo e deixa lá, só taca lá, taca e esquece. Se você fizer isso, vai me dar uma ajuda muito grande. Beleza? Posso contar com sua ajuda? Ok. Então, agora a gente vai fazer a nossa última questão. Então é daquele jeito, ela vai aparecer na sua tela, você faz a leitura e depois acompanha comigo a resolução. Então vamos lá. Beleza, como você já viu, essa questão é um pouco diferente. Por quê? Porque tem uma linguagem matemática diferenciada. Sim, linguagem matemática. Porque eu posso garantir a vocês que a parte da física, quanto à aplicação das leis, as fórmulas, as equações, isso não muda quase em nada. Agora, essa parte matemática é um pouco mais complexa, digamos assim, para algumas pessoas. Que parte matemática é essa? Percebam aqui o desenho que eu tentei reproduzir no quadro, que por sinal a minha régua quebrou. Eu fui tentar consertar ela, aí então eu tive que usar aqui uma vassoura como régua. Deu certo, né? Acho que ficou bom. Pelo menos o desenho já vale um joinha aí. Mas continuando, eu aqui representei uma figura, aliás, um plano tridimensional. Como assim? Quando você estuda matemática, você está estudando lá funções afim, quadrática, você tem um plano cartesiano, que é x e y. O plano cartesiano é um plano de duas dimensões, onde você tem o nosso eixo x e o nosso eixo y. Nesse caso aqui, você vai ter um terceiro eixo, é o eixo z. O eixo z, ele vem aqui para dar a noção de profundidade, pois o eixo y e x e y, ele traz aquela noção de direita, esquerda, cima, baixo. Como se fosse aqueles jogos antigos do Mario. Mas agora, com o eixo Z, você tem aquela noção do 3D, a profundidade. Você não anda só para a direita, esquerda, sobe e desce. Você também pode entrar ou sair de um espaço. Tudo bem? Então vamos ver aqui quais são as informações que o enunciado já deu, apesar de saber que vocês já leram. Você tem três corpos, A, B e C. O corpo A, B e C, cada um deles, respectivamente, tem as suas coordenadas. Como é que a gente vê as coordenadas aqui? Perceba que são três valores cada um. Você vai ler da seguinte forma: x, y, z. Sempre nessa ordem, x, y, z. Parecido com o plano cartesiano, só que agora você tem um z no final. Tudo bem? Então, cada um tem a sua coordenada e cada um tem a sua respectiva massa. 1 kg, 2 kg e 3 kg. Tá, antes de eu falar das forças em si, vamos explicar um pouco como é que funciona para você se achar aqui. Para quem já jogou xadrez ou, no caso, banco imobiliário, não. Batalha naval, onde você tem que dar as coordenadas. Xadrez e batalha naval nada mais é do que você dar as coordenadas num plano cartesiano, ou seja, 2D. No caso a gente diria aqui R2. Esse plano é um R3, porque tem três dimensões. Como é que a gente faz para analisar? Percebam o ponto A, por exemplo. O ponto A começa com o número 0, ou seja, no eixo X ele está na posição 0, no eixo X. Perceba que o eixo X é essa linha. Então, o zero do eixo x é exatamente aqui, o zero desse R3, desse plano R3. Ok? Perceba que o y do mesmo objeto, da mesma massa, A. Agora o y está a 2 metros. Então, você ainda estando no zero, você vai subir 2 metros. Que seria mais ou menos aqui que eu pus. Eu só representei o desenho que já estava na prova. E agora, você também tem o z 3 metros. O z sendo 3 metros, no caso positivo, é você sair do quadro. Quando é negativo, é você entrando no quadro. Seria uma linha para cá, entrando. Consegue usar a imaginação? Então perceba que o A, ele está onde? 0, 2 e 3 para fora.
Então ele está aqui, ó. O A está exatamente aqui. 1 kg está exatamente aqui. Se você seguir o mesmo raciocínio, você vai chegar que o B está aqui e o C está aqui. Ok. Aí o que o exercício fala? Ele fala que em cada uma dessas massas, desses corpos, atua respectivas forças. Aí ele fala que a força F1 é a que atua no corpo A. Aí vamos aqui para mais uma informação que talvez vocês não saibam. Perceba que a força F1 aqui é, no caso, o vetor F1. E ele dá esse módulo desse vetor, ele dá através dos vetores unitários. O que são os vetores unitários? Perceba aqui que você tem 2i e 3j, ok? O que é esse 2i? Significa que essa força F1, ela tem uma componente no eixo x, e essa componente tem um comprimento, um módulo de 2 newtons. Ou seja, quando você vir esse i, que vem logo depois do número 2, significa que você tem uma componente desse vetor F1 no eixo x. Seria então 2 newtons para cá. Ao mesmo tempo, você também tem 3 jotas, ou seja, 3 unidades dessa mesma força F1 na direção vertical, para cima. Então é um vetor para cá e para cá ao mesmo tempo. Então esse vetor F1, atuando na bolinha A, ela estaria para cá assim, o vetor F1. Entenderam? Seria esse vetor, só que aqui, no corpo A. Entenderam como é que se faz para analisar? Só vou apagar aqui rapidinho. Ok. E por que eu estou dizendo isso? Pois é importante você saber analisar também esse tipo de escrita matemática. No caso, essa visão vetorial. Perceba que o F2, que é a força que atua no corpo B, tem como vetores unitários menos 3j e menos k. O menos representa que está no sentido negativo do eixo. Então, no eixo y, que no caso seria a letra j, seria para baixo. Então, são 3 unidades para baixo. Aqui você tem menos k. Menos k seria uma unidade, porque é menos 1, né? Apesar de estar menos k aqui, tem um 1 ali, que ele está invisível, digamos assim. Mas tem um número 1 ali. Então, é menos k. Se é menos, é no sentido negativo, no eixo k. O eixo k, no caso, é o eixo z. Então, ficaria para onde? Para dentro. Logo, resumindo, aonde eu quero chegar com isso? O eixo x, você tem como vetor unitário a letra i. O eixo y, você tem como vetor unitário a letra j. E o eixo x, você tem como vetor unitário a letra k. Tudo bem? Então você tem as suas respectivas forças, com cada um representado por seu vetor unitário. Tá. Ele fala que vão passar 3 segundos, e aí sim que você vai ter o quê? Um deslocamento desse centro de massa. Tá, mas o que é o centro de massa? O que significa isso, centro de massa? Centro de massa é um ponto onde você pode concentrar toda a massa desse sistema. Esse sistema é composto por 3 corpos, cada um com a sua respectiva massa. Se você somar essas 3 massas, você vai ver que vai dar 6 quilos. Mas se você quisesse considerar esse sistema com apenas um corpo só, aonde esse corpo deveria se localizar? Onde ele deveria estar? Ele vai estar no seu centro de massa. Um bom exemplo para você entender isso, imagine, por exemplo, um garçom. E o garçom tem a bandeja sobre sua palma e ele começa a botar copos sobre essa bandeja. Bem, se ele pegar um copo e botar exatamente na extremidade da bandeja, é meio intuitivo você vai perceber que a bandeja ela vai tombar, certo? Então você pensa, pô, ele tem que botar o copo no centro, onde está a mão dele, abaixo da bandeja. É verdade. Mas digamos que ele possa botar um copo na direita e um na esquerda, muito rápido, de forma que a bandeja não possa tombar. Se ele perguntasse para vocês, por que a bandeja não tombou? Você vai dizer de forma simples, com as suas palavras, porque os pesos estão se equilibrando. E é verdade, a gente está falando aqui de um conceito da física, que no caso é o momento de uma força. Mas além disso, eu estou falando do centro de massa agora. Onde eu quero chegar? Se você tem um corpo na direita e um corpo na esquerda, e digamos que eles tenham a mesma massa, você pode chegar à conclusão de que, na verdade, é como se esses 2 corpos estivessem ao mesmo tempo aqui. Se cada um tem a massa m, logo, a massa que está aqui no centro, que o garçom está segurando, é uma massa de 2m, exatamente aqui no centro. Pois o centro de massa desse sistema que eu acabei de inventar seria 2m exatamente no centro da bandeja, sobre a mão do garçom. Qual é a ideia aqui? Eu quero descobrir qual é esse centro de massa nesse sistema. E como é que eu faço isso? Usando essa equação aqui. Essa equação, à primeira vista, parece grande e feia, mas ela é muito simples e fácil de usar. Eu vou mostrar para vocês.
Aqui no caso, o centro de massa que eu representei aqui é o centro de massa do eixo X. Mas eu vou ter que fazer isso com todos os outros eixos, o eixo Y e o eixo K. Então vamos ver aqui como é que funciona. Você faz o seguinte, você pega a massa, no caso a massa do MA, e multiplica pela sua posição no eixo X, porque eu estou querendo descobrir o centro de massa do eixo X. Ah, Matheus, então quando for do eixo Y eu vou ter que usar as posições, as coordenadas do eixo Y de cada massa? Exatamente, é isso. Entendeu? Você está pegando a ideia. Então você vai fazendo assim, ó. Massa de A vezes a posição no eixo X de A, mais a massa de B, vezes a posição, a coordenada do eixo X de B, massa de C, coordenada do eixo X de B. O denominador é o somatório das massas que pertencem a esse sistema. Em outras palavras, você vai pegar todas as massas que estão participando e vai somar. O denominador sempre vai dar aqui no caso 6, pois é 1 mais 2 mais 3. Tudo bem? Então eu vou fazer aqui, nessa parte aqui do quadro, talvez eu tenha que apagar porque não tem muito espaço, então vamos lá. CM, centro de massa do eixo X. Como é que vai ficar então? 1 vezes 0, mais 2 vezes 6, mais 3, que é a massa dele, né? Vezes 5. Tudo isso dividido por 1 mais 2 mais 3. Então vai dar aqui no caso 6, eu estou pondo direto. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 12. 12 mais 15. 12 mais 15 vai dar 27, dividido por 6. Então CM, X, vai ser 27 dividido por 6. Que é na verdade 4,5 metros. Ou seja, o centro de massa desse sistema no eixo X está na posição 4,5. Se aqui é o nosso 6 e aqui é o nosso 5, você pode ver aqui, ó, o 4,5 estaria mais ou menos aqui, ó, 4,5, mais ou menos ali. Temos que achar agora o centro de massa Y e Z, e é o que nós vamos fazer. Centro de massa Y. Aí você põe 1, que é a massa dele, vezes 2, porque agora é as coordenadas Y, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 4. Tudo isso dividido por 6 novamente, porque não muda a massa do sistema, continua sendo 6. Então aqui vai dar 2, vai dar 6, 18. Então vai ficar 18 sobre 6. Então o centro de massa no eixo Y vale 3 metros. Ou seja, ele está na posição 3 em relação ao eixo Y. Estaria aqui, ó. Se aqui é 2 e aqui é o nosso 4, o 3 está mais ou menos aqui. Percebam que os valores que nós estamos achando sempre é uma média, é um valor intermediário entre os valores dos extremos. Não tem como, por exemplo, no eixo Y estar acima de 4 ou abaixo de 2, pois esses são os valores extremos, ou é abaixo de 4 ou acima de 2, não o oposto, entende? Então agora falta o quê? CM, Z. Então vai ficar como? Vai ser 1 vezes 3 mais 2 vezes 0 mais 3 vezes 3 dividido por 6. Tá, aqui vai dar 3 mais 0 mais 9. Então vai ficar 12 dividido por 6. Opa! Então CM vai dar quanto aqui, ó? CM vai dar 2 metros. Ou seja, CM no eixo Z é 2 metros. Ou seja, você vai botar aqui, ó. Aqui não vale 3, né? Então 2 deve estar mais ou menos por aqui. 2. Conclusão. Aonde está o nosso centro de massa? Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou botar sem a vassoura mesmo. Aí, consegui. O nosso centro de massa vai estar mais ou menos nessa posição. Se essas partículas, essas massas A, B e C, elas estivessem unidas entre si, e eu quisesse sustentar todas elas ao mesmo tempo, eu teria que fazer força em qual ponto? No centro de massa.
teria que segurar esse centro de massa com a minha mão. E quanto que seria o peso nesse centro de massa? A soma de todas essas massas. Se a massa, no caso, vale 6 kg, multipliquemos por 10, que é a gravidade. Então, o peso no centro de massa seria de 60 newtons. Entendeu como é que funciona o conceito de centro de massa? Não é difícil, certo? Tá, mas agora a gente vai para a segunda parte do exercício, que é a parte das forças. Ele fala que cada uma dessas forças aqui atua em cada uma dessas partículas. Então, por que eu estou fazendo o centro de massa se as forças estão em cada uma das partículas? Porque é aí que está a graça. Quando você acha o centro de massa e todas essas forças que atuam aqui atuam em cada uma das partículas, agora você pode dizer que essas forças estão atuando, na verdade, no centro de massa. E aí vai ficar muito mais fácil, porque vocês vão ver que muitas dessas forças aqui, elas vão se anular. Então eu vou agora apagar aqui rapidinho e vou mostrar para vocês. Ok, o que eu fiz aqui? Eu fiz o nosso CM, essa partícula aqui é o nosso centro de massa ali. E sobre ela vão atuar todas essas forças ao mesmo tempo, e não mais em A, ou em B, ou em C. Todas elas ali no nosso centro de massa. Então o que a gente tem que analisar? Ver as direções dessas forças. Por exemplo, a nossa força F1, ela tem uma componente no eixo X, como eu já expliquei, e uma componente no eixo Y, ambas para o sentido positivo. Então seria isso aqui, ó. Você tem uma força para cá de 2 newtons e você tem uma para cá, ó, de 3 newtons, porque são ambas positivas. Beleza? Agora a nossa F2, você tem uma no sentido negativo do eixo Y, porque é menos 3J, e você também tem uma no sentido negativo do eixo Z, que é menos K. Então ficaria assim, ó, 3 newtons para cá. Não vou botar menos aqui, porque no caso o vetor não tem sinal de menos. O menos é para indicar o sentido. E aqui é menos K. Menos K é entrando no quadro, então vai ficar para cá o desenho. Mas no caso vai ser 1 newton. E agora a nossa última força. A força F3 é 1K, ou seja, é uma força de 1 newton na direção do eixo Z e no sentido positivo, então vai ser para cá, ó. Olha o que nós podemos notar aqui. Perceba que a força resultante no eixo Y e no eixo Z, ela é nula, ela é zero. Porque se você tem 3 para cima e 3 para baixo, ele não vai se movimentar para cima e nem para baixo, enquanto não vai ter aceleração no eixo Y. Se você tem um entrando no quadro e um saindo do quadro, ele não vai ter essa aceleração na profundidade, no eixo Z. Então ele só vai ter aceleração em qual eixo? No eixo X, que no caso aqui parece um Y, né? Então o que você pode confirmar aqui? Que o somatório das forças no eixo Y e também o somatório das forças no eixo Z, todas dão quanto? Zero. E qual vai ser a força resultante que você vai ter então? É no eixo X, que vale 2 newtons. Então vamos achar essa aceleração no eixo X. Vai ficar assim, ó. Eu já vou botar aqui direto. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. No caso a gente está trabalhando com o eixo X, então vai ficar força resultante no eixo X é igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Qual é a nossa força resultante? Ela vale 2. Então vai ficar 2 é igual a... Qual é a massa do nosso sistema? 6. E a aceleração no eixo X? Então a aceleração vai valer 1 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Como ele só vai acelerar numa única direção, eu vou até dar uma visão aqui, vou trazer como se fosse uma visão escalar, porque ele só está andando em uma direção. E qual a fórmula que eu vou usar agora para descobrir quanto que ele andou? É o nosso sorvetão, né? A posição pelo tempo. E vai ficar assim, ó. Delta S. O V0 vezes T vai dar 0, porque ele está parado. Então V0 é 0 vezes T. Vai ficar A, no caso o AX, T ao quadrado sobre 2. Então eu quero descobrir quanto que ele deslocou no eixo X. Vai ficar, vou botar até X aqui, ó. Delta SX é igual a quanto? 1 sobre 3 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Lembre-se que o exercício falou que é 3 segundos que se passaram. Então isso aqui vai dar 9. 9 dividido por 3 vai ficar 3 em cima
e 2 embaixo. Opa! Isso aqui vai dar quanto? 3 sobre 2, 1,5. Ou seja, ele vai ter andado 1,5 para frente. Tudo bem? Então, qual vai ser a nova posição dele? O novo vetor, posição dele. Como ele tá querendo saber nas respostas, esse vetor posição em função dos vetores unitários, o I, o J e o K, e perceba que no eixo Y e no eixo Z não mudou nada, logo você já sabe que vai ter que ter o que na resposta final? Vai ter que ter a nossa posição 3. Nossa, eu apaguei aqui e não escrevi, né? Dá um pause aí. Tá, então vamos lá. O que eu tinha esquecido de pôr? Essa informação aqui que nós achamos antes. No caso, a posição dele é 4,5 I, 3J e 2K. Mas agora qual será a nova posição dele, sabendo que ele andou 1,5 m na direção X? Isso no sentido positivo. Se ele andou 1,5 m, no caso 1,5 vai ser acrescentado aqui, ó. Sendo que ele não andou na posição Y e nem Z. Então você já sabe que a opção tem que ter o quê? Tem que ter 3J e 2K. Então a resposta seria qual? Depois, você tem que é 6K, 6I, mais 3J, mais 2K. Então a resposta é a letra A, alfa. Então é isso aí, galera. Eu fiz mais, esse vídeo aqui ficou bem grande. Não precisava disso tudo, mas eu fiz questão de fazer bem detalhado para justamente aquelas pessoas que poderiam querer aprender e mesmo assim ter um pouco de dificuldade na matemática. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham conseguido entender um pouco dessa resolução, espero, né? E é aquilo, compartilhe o vídeo, dá aquela força no canal. Agora que acabou a playlist da Escola Naval, eu pretendo dar continuidade à da SpaceX e a da AFA, que eu já tenho aqui no canal e não finalizei. A da SpaceX ainda faltam 9 questões e a da AFA faltam 15. Então é isso aí, vão acompanhando porque tem bastante coisa que vocês podem aprender aqui no canal. Valeu pessoal, até a próxima!